Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos ver uma aula agora sobre os fungos. Vamos ver como esses fungos são fantásticos, tá? Vamos lá. O que a gente pode falar sobre os fungos, tá? Os fungos, né, gente? O estudo deles a gente chama de micologia e eles já foram colocados em vários grupos, tá? Eles já foram, inclusive, considerados vegetais sem clorofila, vegetais aclorofilados. Depois colocaram os coitados dos fungos no grupo dos protistas, mas hoje eles têm um reino só deles, que é o reino fungi. Com relação à sua morfologia, são muito variados, tá? Eles podem ter até quilômetros de comprimentos, como algumas hifas fúngicas, quanto eles podem ser seres microscópicos, como a Saccharomyces cerevisiae, tá? Um fungo unicelular. Então, eles são bastante diversificados, como eu falei para vocês, tá? Eles são feitos de estruturas, né, que são células, e várias células formam hifas, as hifas formam um micélio, mas esse micélio não é um tecido verdadeiro especializado, tá? Voltando aqui nesse primeiro slide, essas hifas, então essas diversas células, elas podem estar com todos os seus núcleos assim juntinhos, sem divisão citoplasmática, que eu vou chamar isso aqui de uma hifa cenocítica, ou cada núcleo pode estar dentro de um citoplasma, dentro de uma membraninha, separando cada núcleo por um septo, que eu vou chamar essas hifas de septadas, tá? E observe que aqui em A e B, principalmente aqui em B, eu tenho um núcleo por célula, e aqui eu tenho 2 núcleos por células, tá? Uma hifa binucleada, vamos já entender por quê. Então, aqui tá uma hifa que a gente chama de cenocítica, ou seja, ela não tem as divisões entre os núcleos, e aqui a gente tem uma septada, que estão aqui os septos, né, as divisões entre as células. Mas veja que esse septo, ele ainda permite a passagem de algumas organelas e várias substâncias de uma célula para outra. E observe os 2 núcleos em cada célula, tá? Então, essa parte aqui que a gente está enxergando embaixo do solo, na figura, na vida real, geralmente a gente não consegue enxergar e a gente chama de micélio fúngico. E eles podem estar em qualquer local. Na época de reprodução, essas hifas aqui que elas têm, elas estão 2, né? Elas estão aqui, um núcleo em cada célula. O que pode acontecer? Pode acontecer a plasmogamia. Então, os citoplasmas se unem e ficam 2 núcleozinhos aqui. E aqui agora eu vou ter, nesse corpo de frutificação, né, hifas que são chamadas de dicarióticas. Então, aqui no micélio eu tenho hifas monocarióticas e aqui no corpo de frutificação eu tenho hifas dicarióticas. Então, observe aqui uma hifa cenocítica, uma hifa septada com um núcleo por célula e aqui uma hifa septada com 2 núcleos por célula. Então, o que acontece, tá? O que é micélio, o que é corpo de frutificação que eu falei aqui? O micélio, ele vai ser um grupo de hifas, tá? Que ele é permanente, ele fica ali no solo e ele vai crescer e vai pegar nutrição, certo? Do ambiente. Já o corpo de frutificação, ele é efêmero, ele aparece um tempo, depois ele vai desaparecer, que é no caso aqui o cogumelo. Ele vai servir somente para o período de reprodução desse fungo, tá? Vamos voltar daqui a pouquinho na reprodução dos fungos de novo, tá? Com relação à parede celular, então o fungo tem parede celular, mas a parede celular do fungo, ele é composto, tá, por um polissacarídeo chamado de quitina. Essa quitina também tem compostos nitrogenados semelhante ao exoesqueleto de alguns artrópodes. Então, cuidado, a célula vegetal também tem parede celular, mas, como todos os vegetais, o que compõe o polissacarídeo que compõe a parede celular das plantas é a celulose, e o que compõe a parede celular dos fungos, então, é a quitina. Ambos são polissacarídeos, tá? Com bastante nitrogênio. Com relação à reserva de substância, a gente tem que pensar a substância energética, tá? O amido é a reserva dos vegetais, né? Quando a gente come batata é rica em amido. E nos animais, né, então nos vegetais é o amido, nos animais é o glicogênio, tá? A reserva energética do fungo é também o glicogênio, tá? Então por isso que muitas vezes a gente fala que os fungos são muito mais aparentados com os animais do que com os próprios vegetais. Veja que o amido
pouco ramificado e o glicogênio extremamente ramificado, tá? Com relação ao tipo de nutrição dos fungos, né? Todos eles são heterótrofos, eles não fazem fotossíntese. Eles se alimentam da matéria orgânica do corpo de alguém em decomposição, tá? Ou não só em decomposição, eles decompõem e fazem várias outras coisas, mutualismo, parasitismo, até fungos predadores existem, tá? Então, o que que acontece? Você deixou um alimento ali dando bobeira, o fungo vai começar a degradar a matéria orgânica dos alimentos, tá? Então, aqui todo o micélio já tá tomando conta aqui dessas estruturas aqui, tá? A digestão dos fungos é dita extracorpórea, ou seja, aqui na pontinha das hifas, nesses filamentos aqui, ela libera enzimas digestivas em cima da matéria orgânica. A matéria orgânica é quebrada em vários pedacinhos por essa enzima, e esses pedacinhos, né, menores são absorvidos, então, aqui pelas raízes fúngicas, tá? Uma importante relação de fungos e plantas são as micorrizas. O que que acontece? Olha aqui. Aqui é uma planta sem associação à micorriza, ela ficou muito fraquinha e cresceu muito pouco. Aqui está uma planta associada a fungos micorrízicos, tá? E as plantas estão grandes, estão exuberantes. O que que acontece? Essa partezinha marrom é a área de superfície de absorção da raiz da planta, e essa partezinha aqui em branco é o fungo, que ele está aumentando a área de absorção da raiz. Essa raiz agora ela vai conseguir pegar muito mais nutriente, muito mais água, porque as hifas fúngicas doam para a planta água, sais minerais, e a planta, em contrapartida, vai doar para o fungo o quê? Glicose, tá? Então, se você arrancar uma planta do solo e enxergar essas partezinhas esbranquiçadas, isso aqui vai ser fungos micorrízicos que estão nutrindo, ajudando a planta a crescer, dando mais área de absorção para a planta, tá? Outro tipo de mutualismo são os líquens. Então, eles são associações entre fungos e algas ou cianobactérias, tá? Também existe associação de fungos com muitas plantas, mas aqui para o ensino médio a gente vai pensar que é associação de líquens, e os líquens são associação entre fungos e algas, tá? Então tá aqui, ó, esse aqui é um líquen folioso, tá? E como que ele se reproduz? Ele pode se reproduzir por reprodução assexuada. Um pedacinho aqui se solta, chamado sorédio, e aonde esse pedacinho cai, ele se fixa e continua se multiplicando, tá? Os líquens, eles são considerados pioneiros em vários ambientes. Por quê? Porque o fungo, ele vai cair, por exemplo, no local onde já passou uma lava vulcânica, e ele sozinho não conseguiria se nutrir de nada ali, seria uma rocha vulcânica, por exemplo, tá? Mas como ele carrega junto com ele uma alga, ele consegue se fixar em qualquer lugar, a alga vai fazer fotossíntese e vai dar produtos fotossintéticos para esse fungo. E o fungo vai deixar essa alga úmida, protegida. E o que vai acontecer? As enzimas desse fungo vai começar a soltar nessa rocha e começar a degradar aos pouquinhos essa rocha. E com o tempo, os líquens modificam os ambientes e tornam eles habitáveis para outras espécies, tá? Os fungos também podem ser parasitas. Nós temos aqui, por exemplo, né, esse fungo, o esporo dele cai na formiga. E o que acontece com essa formiga? O sistema nervoso dela é tomado pelo fungo e ela muda o comportamento, ela vai escalar uma região alta, grudar suas mandíbulas e vai crescer esse corpo de frutificação que vai liberar vários esporos. Esses esporos vão contaminar outras formigas, tá? Então, eu trouxe um pequeno vídeo aqui pra gente assistir das formigas zumbis, tá? Isso aqui acontece nas florestas tropicais, inclusive do Brasil. Vamos assistir. Em uma floresta tropical, para ver uma cena verdadeiramente terrível, você só precisa olhar com atenção sob seus pés. Há um grupo de formigas passando, entre folhas de relva. Essas criaturas são muito trabalhadoras. Elas passam todos os dias em busca de comida e melhorando seu formigueiro. Cada uma delas trabalha para o bem comum. A longa fila de formigas está voltando para casa após um árduo dia de trabalho. Algumas carregam sementes, outras carregam galhos para fortalecer sua casa. Se o grupo for atacado, as formigas lutarão unidas. Mas o inimigo se aproximando do esquadrão agora é muito pequeno.
Mesmo as formigas minúsculas não conseguem vê-lo. Um esporo de fungo minúsculo, quase invisível, voa pelo ar e pousa nas costas de uma formiga. Seu corpo é coberto por uma armadura que a protege de qualquer perigo, mas o esporo se fixa e se arrasta entre as placas do escudo. Claro, o inseto azarado não suspeita de nada e vai para casa. O dia seguinte passa normalmente. A formiga trabalha para o bem do formigueiro. O estranho que entrou não se mostra. Porém, depois de alguns dias, a formiga ainda se sente bem, mas o esporo dentro de seu corpo está crescendo. Lentamente, ele assume o controle de seu sistema nervoso. Uma semana após a infecção, a formiga começa a se comportar de maneira estranha. Não dorme bem, não trabalha muito. Um dia ela deixa a colônia sem ser notada. O esporo do parasita assumiu o controle dos músculos da formiga. O artrópode vaga pela floresta em busca do local perfeito, perfeito para o esporo. A formiga não controla mais seu próprio corpo. Ela escala uma folha de capim ou um arbusto até uma altura de 25 centímetros. Agarra o caule com suas mandíbulas e espera, até o fim da sua vida. O parasita se espalha por todo o seu corpo e rasteja para fora dias depois. A cada dia ele aumenta de tamanho, até assumir a forma de um cogumelo. Então, quando o fungo está totalmente crescido, ele libera centenas de milhares de pequenos esporos no ar. Esses esporos se espalham por toda a floresta. Um deles cai nas costas de outra formiga desavisada e tudo começa de novo. Este fungo Cordyceps vive nas florestas tropicais da Tailândia, África e Brasil e infecta formigas há dezenas de milhões de anos. Então, pessoal, viram que interessante, né? Tem até um jogo que esse fungo Cordyceps, ele ataca os seres vivos e toma o sistema nervoso deles, e eles começam a agir de forma louca. É bem interessante, então, o que esse fungo consegue fazer, tá? Fungo. Além disso, o fungo pode ser predador. Olha só o que ele faz. Aqui tá a hifa fúngica. Ela constrói uma estrutura com um anel constrictor, e quando esse vermezinho redondo, esse nematoda, se prende nesse anel constrictor, o fungo aperta ele e depois começa a jogar enzimas digestivas sobre o corpo dele. E depois o que ele faz? Absorve os nutrientes digeridos já pela enzima, tá? Então, com relação à reprodução, os fungos eles podem produzir zoósporos, aplanósporos, conidiósporos, ascósporos e basidiósporos, tá? Geralmente, esses aqui, ó, do lado de cá, zoósporos, aplanósporos e conidiósporos, estão relacionados à mitose, tá? Então, reprodução, digamos que assexuada, eles são produzidos por mitose, né? E aqui a gente já vai ter, então, a reprodução sexuada. Esses esporos são produzidos, então, por meiose, tá? Os zoósporos são simples, eles têm flagelos, então, geralmente acontece com fungos que são banhados por água, né? Fungos aquáticos. E olha o que acontece, essas hifas aqui, cenocíticas, uma regiãozinha se especializa e acontece várias mitoses para a produção e liberação dos zoósporos. Esses zoósporos caem no substrato ideal, vão germinar e produzir um novo fungo. Bem simples, tá? O aplanósporo também é bastante simples, tem aqui esses esporângios aqui produzindo os aplanósporos, mas eles são dispersados pelo vento, tá? E não pela água. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o bolor do pão, eu vou mostrar para vocês mais tarde. Aqui a figura dele, ó. Então, quando a gente vai comer um pão, ele está apresentando aquele bolor, a gente está vendo essas estruturinhas aqui produtoras de aplanósporos, mas todo o pão já está provavelmente dominado pelo micélio fúngico. Então, pão que está apresentando bolor, a gente não deve ingerir, tá? Deve pegar e fazer o quê? Eliminar, tá bom, pessoal? Aí nós temos também os conidiósporos, que não têm mobilidade própria, eles são transportados pelo vento, são menorzinhos, são pequenininhos, tá? Em relação aos aplanósporos, e são produzidos em filas aqui na extremidade das hifas. Um exemplo é o penicilínio, ok? Inclusive, quem já assistiu aquele filme Outlander, tem uma época que a Claire, ela tem que sair e ela pede para o ajudante dela ficar observando as placas de cultivo, e se ela encontrasse uma estrutura parecida com um pincel, era para correr e chamar ela. E ela achou a estrutura, que é o fungo penicillium, um produtor da penicilina, tá?
Os ascósporos, o que acontece? No final da meiose, aqui, ó, quando uma célula, né, diploide produz 4 haploides, o que acontece? Em vez de ficar essas 4 células, cada uma sofre uma mitose produzindo 8 célulazinhas, então, haploides, ok? E eles podem estar dentro de uma estrutura aqui chamada ascoma, tá? E essa estruturazinha maior produtora dos ascósporos é o ascocarpo, tá? Vamos lá, o que eu tenho mais aqui? Então, aqui tá um fungo bonitão. Olha aqui o corpo de frutificação. Aí, pessoal, aqui tá uma hifa dicariótica. Quando essa hifa ela sofre a cariogamia, a união das cariotecas, eu vou ter aqui, por um momento, o indivíduo diploide, tá? Aí, esse indivíduo diploide sofre a primeira meiose, a segunda meiose, produzindo 2 e 4 células respectivamente, e em vez de parar nas 4, ele faz mais uma mitose produzindo 8, tá? Então, tá aqui essa estruturazinha aqui, o ascocarpo, produzindo os ascósporos. Cada ascósporo vai cair no solo e vai germinar, produzindo, então, um novo micélio, tá? Esse micélio pode ter atração ou não por outro, a gente chama um de positivo e um de negativo, e quando eles se atraem, eles podem fazer a plasmogamia, mas só vão unir, né, o núcleo na cariogamia no momento que forem produzir os esporos, tá? Então, a plasmogamia, a união do citoplasma, a cariogamia, a união dos núcleos. E por último, né, falei para vocês que eu ia mostrar os basidiósporos. Então, os basidiósporos são produzidos por basidiomicetos, tá? E aqui embaixo a gente tem uma estrutura chamada basidiocarpo, uma célula fértil chamada basídio. E o que acontece nesse basídio? Antes, vamos voltar aqui. Uma hifa dicárica sofre cariogamia, a fusão aqui dos núcleos. Aí eu vou ter a formação do núcleo diploide. Depois, por meiose, né, o número diploide vai dar origem a 4 células haploide, que estão aqui, ó. Aí essas 4 células haploide vão migrar aqui para essa estruturinha aqui e vão se soltar no ambiente aqui para continuar, para germinar, para dar continuidade ao ciclo, tá? Então, eu mostrei esses 4 tipos de produção de esporos, né? 5, aliás. E agora eu vou falar sobre a classificação dos fungos. Então, os fungos tem 2 grupos, os mixomicetos ou mixomicota e o eumiceto ou eumicota, que são os fungos verdadeiros. Com relação aos mixomicotas, tá? O que eu posso falar deles? Eles têm um aspecto gelatinoso, são bastante coloridos, não tem parede celular, tá? E podem ser uma massa de várias células sem o citoplasma, com vários núcleos, tá? Então, eles são formados por hifas cenocíticas, aliás, não são hifas, é um plasmódio, uma estrutura completa cheia de núcleos, tá? E eles estão nesse grupo mixomicota porque foram todos unidos nesse grupo, mas antigamente uns eram classificados como flagelados, outros como ameboides, no grupo dos protozoários, tá? Mas eles também vivem em matas úmidas, sombreadas, tá? Ficam ali nos troncos apodrecidos. E é isso aí. Então, veja aqui o aspecto deles, né? Bem gelatinoso, colorido, sem parede celular. E os eumicotas, nós vamos ter 4, como eu falei para vocês, estão aqui, ó, tá? Nós vamos ter os zigomicetos, que a gente também chama de ficomicetos, ascomicetos, ou ascomicota, os basidiomicetos e os deuteromicetos, tá? Vamos começar então falando do zigo. O zigo, pessoal, é o bolor do pão, né? Ele tem aquele tipo de produção de esporos, como eu mostrei para vocês já. Um exemplo de fungo é esse Rhizopus stolonifer. Então, ele dá esse bolorzinho aqui de pão, tá? Então, ele vai formar esses zoósporos quando eles forem aquáticos, mas nesse caso aqui são terrestres, formam os aplanósporos, tá? Então, veja bem como são variados, mesmo assim a morfologia deles, tem, mas geralmente é uma estrutura arredondadinha na ponta, tá? Então, esses são os zigomicetos. Olha aqui, tá aqui os rizoidezinhos, as hifas, e ele produz uma estrutura que é o esporangióforo, aonde vai liberar os aplanósporos. Aí, esse fungo, ele pode fazer reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá? Na reprodução assexuada, as hifas vão dar origem à estrutura chamada aqui esporângio.
No interior desses esporângios aqui são produzidos vários esporos, né, por mitose. Então aqui essa estrutura é N, essa estrutura também é N. E esses esporos, como eu falei, são carregados pelo vento, caem no ambiente, e se o ambiente for propício, eles vão começar a germinar e formar um novo micélio, fechando o ciclo, tá? Mas também, essas hifas aqui, elas podem ser, né, positivas e negativas, digamos assim, tá? Aí, o que que acontece aqui, ó? Na extremidade das positivas vai ter um tipo de esporo e na negativa vai ter um outro tipo de esporo, tá? Então, essas extremidades a gente chama de gametângios, tá? Que estão produzindo os gametas, digamos assim. Esses gametângios aqui, ó, vão produzir essas hifas. Tá aqui, ó, o esporângio, tá? Vamos voltar para cá, ó. Tá aqui o fungo. Ele produz esporângio. O esporângio libera esporos positivos e negativos, que vão dar origem a hifas negativas e positivas. Essas hifas se fundem, formando aqui o gametângio, desculpa, tá? Aí, o que que acontece aqui, ó? Esse gametângio é N. Num momento aqui, vai acontecer a cariogamia, e esse indivíduo vai virar diploide, ou seja, 2N, e em seguida ele vai sofrer meiose, tá? Para a produção de esporos e fechar o ciclo, tá? Então, essas hifas aqui, tem na extremidade esses gametângios. Os gametângios podem ser de dois tipos. No fundo, depois eles se fundem, vão resultar num zigoto, e esse zigoto vai se desenvolver, né, em cima ali no esporângio, chamado de zigoesporângio. Quando ele amadurecer, ele vai liberar novos esporos. Então, tá aí o ciclo sexuado dos zigomicetos. Os ascomicetos também são bastante variados, tá? Um deles é o nosso velho conhecido levedo de cerveja, ou Saccharomyces cerevisiae. Como que é a reprodução dela, né, do levedo dele, pode ser assexuado por brotamento. Então, pequenos brotinhos só soltam aqui. Lembrando, né, que isso aqui é utilizado para fazer pão, vinho, cerveja, porque ele faz a fermentação, libera o álcool no ambiente, consumindo a glicose, tá? Então, bem interessante. E os ascomicetos também podem ser pluricelulares. Olha aqui, deixa eu mostrar um ascomiceto aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um ascomiceto, tá? Penicillium é um ascomiceto. Esse fungo aqui é um ascomiceto. Pronto? Mostrei. Então, o ascomiceto, ele tem uma estrutura chamada ascoma, tá? E esse ascoma aqui, que é pluricelular, né? Tem várias hifazinhas septadas e eles têm uma função especial, né? Eles formam esse saco, e esse saco aqui é conhecido por asco, e no interior deles são produzidos ascósporos, tá? Esse conjunto de ascos aqui de um micélio recebe o nome de ascoma. Todo o ascoma é o corpo de frutificação, aqui o ascoma, o corpo de frutificação desse fungo ascomiceto. Mas os ascomicetos, tá? Eles podem ter também a produção de esporos nas suas pontinhas, nas extremidades das hifas. Tá? Esse aqui, por exemplo, é o penicillium. Ele é produtor de antibióticos, que é o que eu mostrei para vocês ali um pouquinho antes ali naqueles outros slides, tá? Outros ascomicetos são utilizados, né? Por exemplo, o Penicillium camembert para a produção de queijo, né? Camembert. Também tem queijo Roquefort. Então, todos esses queijos aí, eles recebem esse nome por conta do fungo, que jogando as suas enzimas digestivas modifica o sabor do queijo, deixando esse queijo bastante apreciável, tá? Bom, olha aqui, ó, a laranja também pode estar sendo degradada por um fungo aqui, pelo um ascomiceto penicilíneo, e a gente consegue enxergar aqui as estruturinhas aqui, produtora de esporo, nas extremidades, tá? Uma doença importante nesse grupo é a aspergilose. O que acontece? Se um esporo fúngico chegar a atingir o pulmão, pode acontecer o crescimento do micélio no pulmão, né, e causar sérios problemas para esse indivíduo. Além disso, gente, o fungo, ele é utilizado para produzir o LSD. O LSD é uma droga alucinógena, né, que a pessoa fica ali horas e horas, por exemplo, pulando numa rave depois que toma um negócio desses aqui. Aí vocês vão pensando lá na formiga zumbi, né? O que é o efeito de um fungo no sistema nervoso de uma pessoa. Então, você ficar se arriscando a utilizar esse tipo de droga, você pode ter um efeito totalmente indesejado. Além de que, por exemplo, a ingestão da Amanita muscaria pode ser hepatotóxica, neurotóxica, então é muito perigoso, tá? Mas o que é esse fungo aqui?
é o clavíceps púrpura. Ele degrada grão de centeio, então tá aqui o grão de centeio, e ele produz esse ácido lisérgico aqui como produto, ele é bastante alucinógeno, tá? Então tá aqui esse funguinho, né? Clavíceps púrpura, crescendo aqui num substrato, tá aqui a figura dele. Como que é a reprodução sexuada, então, de um ascomiceto? Vamos escolher um ponto, vou escolher esse ponto aqui, ó. As hifas felizes, monocarióticas, ou seja, com um único núcleo, né, septadas, pensam assim: agora vamos produzir nosso corpo de frutificação? Vamos. Então, primeiro elas fundem o citoplasma, fazem a plasmogamia e ficam como hifas dicarióticas. Olha aqui, ó, 2 núcleozinhos dentro de uma mesma célula. Aí o corpo de frutificação vai crescer, a gente vai poder visualizar essas estruturas, tal. O fungo, ele geralmente sempre está naquele local, mas em alguns meses do ano a gente consegue ver o corpo de frutificação e outros não, né? Depende se a condição ambiental está favorável ou não. Aqui se uniram as hifas dicarióticas, né? Estão aqui bonitinhas. E o que acontece? Está no corpo de frutificação. Cresceu, cresceu, cresceu. Beleza, vamos produzir nossos esporos? Vamos. Então, agora acontece a fusão do núcleo, tá? A cariogamia. Aí eu vou ter indivíduos 2N, aí eu posso fazer meiose, tá? Para produzir indivíduo N, ou seja, esporo N, tá? E aí o esporo, o que vai acontecer depois? Ele vai ser liberado no ambiente, formando as hifas monocarióticas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui provavelmente aconteceu aquilo ali. Meiose 1, meiose 2, 4 células, no final uma mitose, produzindo 8 esporos. E por final, mas não menos importante, tá? Dentro do grupo dos eumicotos nós temos os basidiomicetos, que são os mais conhecidos, né? A Amanita muscaria, o champignon, o que mais? A orelha de pau, tá? Então são fungos geralmente macroscópicos, a gente consegue ver facilmente, reconhecer eles pelo corpo de frutificação. Então, quando a gente vê aqui esse fungo, ele tem aqui, ó, a gente não enxerga muito bem o micélio, porque ele é subterrâneo. Mas a gente vê esse bulbo, a estipe, que é chamada de pé, e principalmente o chapéu aqui do cogumelo, tá? Bastante conhecido. E aqui embaixo tá aquele basídio, aquela célula reprodutiva, produzindo os esporos, tá? Os basidiósporos. Então, o que mais que eu posso falar neles, né? São pluricelulares, a gente sabe, né? Ficam aqui na parte subterrânea e na hora de se reproduzir eles apontam esse corpo de frutificação, que é bem efêmero, pode durar uma semana e depois desaparecer completamente, né? Como que é a reprodução, então? Tá? Eu vou colocar aqui, eu vou aumentar esse ciclo bem para cá, ó. Tá do mesmo tamanho, então vou ficar aqui mesmo. Vamos lá, vamos começar pelo cogumelo, tá? O cogumelo, ele vai ter estruturazinhas aqui, ó, tá? 2N, porque aconteceu cariogamia. Então, aqui eu tenho um indivíduo diploide. Ele pode fazer meiose, de primeira divisão 2 células, segunda divisão 4 células, formando aqui, ó, tá? 4 basidiósporos. E é claro, depois da meiose, então, eles vão ser haploides. Cada um deles se destacam aqui, caem no solo, em condições específicas vão germinar, formando vários tipos de micélio, por exemplo, linhagem positiva, linhagem negativa. Esses polos diferentes se atraem, acontece a plasmogamia, e aí o que vai acontecer? Fica vivendo feliz para sempre esse micélio aqui, ó, no ambiente, tá? Quando eles estão a fim de se reproduzir, liberar esporos no ambiente, as hifas dicarióticas se unem, se fundem de novo, fazendo a cariogamia, a produção de esporos por meiose, fechando o ciclo, tá? Esse aqui é um cogumelinho, é tipo champignon, tá? Do gênero Agaricus, é aquele do gênero que a gente come, tá? Então tá aqui o ciclo dele, bonitinho. Eu acho que é isso aí. Aí vamos destacar alguns basidiomicetos aqui, ó. Justamente o Agaricus campestris, então é o mushrooms, né? São os cogumelinhos que a gente come, o champignon, uma delícia. Rico em várias vitaminas, principalmente do complexo B, tá? Sais minerais, então bastante apreciado e não é de difícil cultivo, ok? A gente tem a Amanita muscaria, como eu falei para vocês, bastante hepatotóxica, ou seja, dá problemas no fígado, tá? E também dá problemas intestinais. Então, antes de você ficar doidão, você pode ter uma cirrose e uma grande de uma diarreia. Então, tem que ter cuidado
com esses fungos aqui, com as ideias malucas de fazer chá de cogumelo, tá? O Psilocybe mexicana, quem tiver a oportunidade de assistir os Fungos Fantásticos, então com o documentário na Netflix, tem uma grande polêmica envolvendo esses fungos. Eles produzem uma substância alucinógena, que é a psilocibina, que já foi utilizada em pesquisas para ver se ela cura o câncer, cura depressões profundas, e já tem outras pesquisas que falam que é muito perigoso. Então, uma grande controvérsia que é discutida aqui nessa série, que eu achei bem legal. Todo mundo já viu, né? Uma orelha de pau, já ficou curioso, já tentou arrancar, tentou brincar, né? Então, isso aqui é um fungo, tá? É o Polyporus sp. E o micélio vegetativo vai estar dentro do tronco podre, tá crescendo aqui. E isso aqui vai ser, então, o corpo de frutificação que se apresenta nessa forma de lâminas bem grossas aqui, parecem uns semicírculos. Essas fotos aqui eu fiz na cidade de Manacapuru, no Amazonas, tá? E realmente são fungos muito grandes, muito bonitos. Tem aqui uns fungos gelatinosos, né? E esses aqui são vários fungos orelha de pau. E o deuteromiceto eu vou destacar aqui um fungo, tá? Unicelular, que é o Candida albicans. E o que ele faz? Ele é um fungo oportunista, ele tá em todo local, né? E quando a gente tá com o nosso sistema imunológico um pouquinho baixo, ele pode crescer nos órgãos genitais, formando a candidíase, que dá um corrimento branco e bastante irritação nos órgãos genitais, mas que é facilmente tratável. Qualquer ginecologista pode passar uma pomada antifúngica para aliviar esses sintomas, tá? Então, quando a pessoa toma banho, não se seca direito, passa muito tempo em piscinas ou tá estressado com o sistema imunológico baixo, o fungo aproveita para se desenvolver mais do que deveria e acaba querendo corroer os nossos tecidos, principalmente as mucosas, tá? Os bebezinhos também podem sofrer com isso. Então, você vê um bebezinho que parece que tá assim, ó, com uma camadinha de leite na boca, não adianta tentar limpar, porque isso aqui é um fungo, tá? Pode curar sozinho, ou então o pediatra pode indicar algum tratamento mais adequado para o bebê, tá bom? Vamos para algumas questõezinhas para a gente exercitar o pensamento, tá? Qual dos seguintes termos jamais pode ser usado para um fungo? Aí, claro, pessoal, sempre que vocês estiverem fazendo as atividades assim comigo, vocês vão dar pausa no vídeo, né? Vão tentar responder e depois é que vão ver o que eu respondi. Então, é claro que o fungo ele pode ser produtor, parasita, decompositor, consumidor e simbiótico. Verdade, gente? O fungo pode ser tudo isso, exceto o produtor, tá? Quem são os produtores, nesse caso aqui, da matéria orgânica, são os vegetais. Então, o fungo nunca é produtor, ok? Uma das doenças do algodoeiro é provocada pelo acúmulo de micélios e esporos de um fungo do gênero Fusarium no interior dos vasos da planta, prejudicando o fluxo de seiva. Para o fungo, essas estruturas são importantes, pois são relacionadas respectivamente com, então aqui, micélio e esporo, tá? O micélio vai estar relacionado com o crescimento e o esporo com a reprodução, ok? Essa é a resposta correta. Todas as alternativas apresentam atividades que alguns fungos podem realizar, exceto, podem produzir álcool na indústria? Pode, né? Falei até isso não. Produz antibiótico para controle de doenças? Com certeza, o penicilino, né? Produz enzimas para controle biológico? Vamos pensar naquele fungo ali que faz a formiga virar zumbi, tá? E produzir glicose para obtenção de energia? Ai, meu Deus, fungo nunca produz glicose, tá? E promover a decomposição da matéria orgânica? Com certeza. Agora, vocês vão parar o vídeo, é claro, e tentar associar, pessoal, cada um desses tipos de esporo com a classificação fúngica, tá? Tentem fazer e eu vou dar a resposta agora, ok? Isso aqui é um ascomiceto, esse 3 também, aqui é um ascomiceto, tá? Isso aqui é um basídio, do basidiomiceto, e isso aqui é um zigomiceto, que é um sinônimo de ficomiceto. Fazendo-se um corte no talo de um líquen e observando sob microscópio, consegue reconhecer pequenas formações verdes arredondadas. Nos itens a seguir, essas formações são interpretadas como, pessoal, um líquen. Peguei o líquen. O que é verdezinho arredondado dentro do líquen? Com certeza, pessoal, são as algas,
tá? Que são componentes normais dos líquens. Os fungos popularmente conhecidos por bolor, mofo, fermento, levedo, orelha de pau, trufas e cogumelos de chapéu apresentam grande variedade de vida, é verdade. Ok? Tudo que eu vou falar agora é correto sobre os fungos, exceto. Então, o que está errado? São organismos pioneiros? São pioneiros na colonização dos ambientes, não na síntese de matéria orgânica. Jamais. Então, já vi que essa aqui tá errada, né? Vamos ver as outras. São os saprófitas, né, que é a mesma coisa que decompositores, são responsáveis por grande parte da degradação da matéria orgânica, propiciando a reciclagem de nutrientes. Verdadeiro, ele junto com as bactérias, né, fungos e bactérias. Podem provocar nos homens várias micoses na pele, no couro cabeludo, na barba, nas unhas, nos pés. Verdade. E podem participar de interações mutualísticas, as que ocorrem em micorrizas e líquens. Ok, correto, falamos isso na aula, tá? Os fungos apresentam importância variada em muitos aspectos. Quais são as atividades dos fungos? Né? Exceto, não é errado, né? Provocam doenças em plantas e animais? Podem provocar, né? Produzem antibióticos utilizados no tratamento de certas doenças? Com certeza. Podem ser utilizados na produção de alimento? Claro, olha ali o cogumelo comestível. E participam de processo de decomposição junto com as bactérias? Ok. A única que está errada é causar difteria no homem. Difteria é uma doença bacteriana. Olha essa estrutura aqui, tá? Tá produzindo aqui, já vou falar, né? Basidiósporos, tá aqui no basidiomiceto. Então, essa figura 2, qual é a função dela? É fazer fotossíntese? Jamais o fungo faz fotossíntese. Nutrição, reprodução, respiração, sustentação. É claro que isso aqui é produção de esporos é reprodução, tá? Olha essa estruturinha aqui, esse chapéuzinho. Olha esse fungo, que lindo, tá? Todas as alternativas apresentam substâncias que podem ser encontradas na estrutura indicada pela seta, exceto, então tem tudo. Nos fungos tem vitaminas, muitas vitaminas, principalmente do complexo B. Sais minerais tem, proteína, o corpo dele tem que ter proteína, glicogênio, a reserva, né, energética dele. O que não pode ter é amido, tá, pessoal? Casacos de lã, sapatos de couro e cintos de algodão, guardados por algum tempo em armário, podem ficar mofados, pois os fungos necessitam de algas simbióticas para digerir o couro. O fungo que está com a alga não está querendo digerir couro nenhum. Baixa luminosidade para realizar fotossíntese. Cuidado, olha, começa falando mansinho, baixa luminosidade, você, claro, mas para fazer fotossíntese? Claro que não, o fungo nunca vai fazer fotossíntese, tá? Baixa umidade para se reproduzirem? Alta umidade para se reproduzirem. Substrato orgânico para desenvolvimento adequado. Então, só sobrou essa daqui, ok? Os fungos são organismos de grande importância para o equilíbrio ambiental por serem decompositores. Sobre os fungos, o que é correto afirmar? Formas micorrizas em associação simbióticas com cianofícias, também conhecidas como cianobactérias, reproduzem-se assexuadamente por hifas flageladas, armazenam glicogênio e apresentam parede celular contida por quitina. Já marquei, é isso aí, tá? São heterótropos para produção de digestão intracorpórea, não a digestão extracorpórea, reproduzem sexualmente através do sorédio. Os sorédios são reprodução assexuada, ok? A parte comestível do fungo, o champignon, corresponde ao quê? Ao micélio, ao corpo de frutificação, ao micélio, ao corpo de frutificação, o sorédio do fungo. Sorédio aqui é líquen, né? E aqui eu tô falando de champignon. E claro, né, se é o cogumelinho, é o quê? O corpo de frutificação. Então, fica o B ou fica D. E ele é o asco ou é o basídio? Gente, é o basídio miceto, tá? Que é o que forma o cogumelo, beleza? É aquele grupo, tem a manita muscária, o agáricos e todos os outros ali que eu tava mostrando, a orelha de pau, tá? Vamos fazer essa associação do que é verdadeiro ou falso, tá? Em relação ao fungo. Fungos têm grande importância na agricultura, na indústria e na medicina. Sobre essa questão, sua importância para a agricultura é reconhecida devido às doenças causadas? Com certeza, tá? Causa várias doenças, ok? No café, no algodão,
Além disso, os fungos causam prejuízos na conservação de sementes. Por exemplo, aspergillus flavus, que produz potentes toxinas que podem causar lesões hepáticas graves. Sim, a gente acabou de ver isso, foi outro fungo. Foi no centeio, foi na cevada, eu acho que foi. Foi no centeio, mas é uma situação bem parecida, tá? Fungos são aliados dos interesses humanos na agricultura. É o caso da associação de fungos com as raízes de plantas hospedeiras formando micorrizas, em que os fungos obtêm nutrientes e aumentam a capacidade de absorção dos sais minerais. Perfeito, verdadeiro, tá? Doença causada por fungos são chamadas de micose, ocorrem no homem, são comuns como sapinho ou candidíase causada pelo Candida albicans e a frieira pelo Tinea pedis. Exatamente verdadeiro, tá? Aí, olha só. O Agaricus campestris é esse fungo que eu coloquei aqui. Aí, olha o que tá falando aqui. Na fabricação do álcool e de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja, é fundamental a participação do fungo da espécie Agaricus campestris, que realiza a fermentação alcoólica convertendo açúcar em álcool. Tá tudo certo, só que o fungo tá errado. Aqui teria que ser o Saccharomyces cerevisiae, tá? Então, esse fungo aqui não é ele que vai fazer a fermentação alcoólica. Imagina um barril de álcool, de vinho, esse monte de fungo boiando aqui. Não faz sentido, tá? Os fungos são enquadrados no reino exclusivo, o reino fungi, devido à sua especificidade. Sua reprodução normalmente envolve esporos, como ocorre entre algumas plantas, mas armazenam glicogênio e como os animais apresentam nutrição heterótrofa, verdade, não vi nada errado aqui, tá? Olha esse desenho para o vídeo e tenta entender. Vamos ver se os 6 são hifas diploide. Tá aqui o 6 não é hifa diploide. Tô vendo aqui a ploide, tá? O 8 representa a hifa cenocítica. Não, as hifas aqui são septadas. O 4 representa um basídio. Pode ser. 4 pode ser um basídio, sim. 2 representa um gametângio. Gametângio, acho que não. 5 e 6 ocorre a meiose. Entre 5 e 6. Ixi, aqui só tá germinando aqui a mitose. Então, para mim, só sobra letra C, 4 ser um basídio, tá? Esporos externos produzidos em cadeia na extremidade das hifas de certos fungos são quem, gente? Ai, nossa, mostrei um monte aqui, né? Eu mostrei o penicillium, tá? E eu falei que a estrutura deles ali são os conidiósporos, tá? Olha aqui que bonitinho, ok? É uma característica exclusiva do fungo o fato de apresenta glicogênio como reserva? Não, isso também é de animal, né? Reserva de costina também. Apresentar micélio, eu acredito que sim. Parasita vários outros seres vivos, podem ser parasitas e plantas, por exemplo, as briófitas, as pteridófitas também produzem esporos, então apresentam micélio, tá? Gente, é isso que eu tinha para falar de fungos. Espero que eu não tenha falado muito rápido, tá? E é isso aí. Então, muito obrigada por assistirem a aula. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Obrigada.